Fala galera, beleza? Tudo bom? Tudo bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo em parceria com a Discworld Brasil e hoje eu vou fazer para vocês um breve review deste livro, Pequenos Deuses, que vai servir também como uma introdução ao próximo vídeo que vai ser a respeito de como funciona a crença no Discworld. Se você já leu, se você quer ler, ou principalmente se você não sabe se vale a pena ler, fica ligado porque eu vou falar tudo o que tenho para saber a respeito desse livro. Beleza? Vamos lá? Bom, Pequenos Deuses é o 13º livro da série Discworld, de um modo geral. Ele foi publicado originalmente em 1992, mas aqui no Brasil ele só chegou em 2015, pela editora Bertrand. Inclusive, ele foi o primeiro livro da série publicado pela Bertrand aqui. A história se passa num lugar chamado Omnia, que é um país na região de Clat, à borda do Mar Círculo. Em Omnia, a religião oficial é o omnianismo, ou seja, é a adoração ao grande Deus On. O omnianismo tem muitas coisas em comum, só que não, com o cristianismo. Existe uma hierarquia dentro da igreja omniana, onde o mais alto cargo é o de cenobiarca. E abaixo dele tem padres, diáconos, sous, eu não sei qual é a ordem certa, mas é mais ou menos por aí. Uma das principais características do omnianismo é a sua crença de que o mundo é redondo. Sim, eles realmente acreditam nisso. E a principal maneira pela qual o omnianismo mantém os seus fiéis é através da Aquisição, um organismo dentro da igreja omniana cuja principal função é encontrar e punir os hereges, aqueles que vão contra a igreja. O chefe da Aquisição é um diácono chamado Vorbis, que é basicamente o que se poderia chamar de um fanático fundamentalista com desejo de assumir o poder. Durante o livro, nós descobrimos que Omnia está preparando uma guerra contra Efebo, que é um país vizinho onde o omnianismo não é uma religião oficial. Em Efebo, que é uma paródia da Grécia Antiga, na verdade, existem muitos filósofos. E entre esses filósofos, um dos principais deles é o Didátilos, que desenvolveu uma teoria de que, na verdade, o mundo não é redondo, mas é em forma de disco sustentado por uma tartaruga. E toda a história do livro gira em torno dessa teoria e do impacto que ela tem dentro do omnianismo, já que ela vai contra as doutrinas dessa religião. Alheio a toda essa guerra, a todas essas coisas, está um jovem noviço chamado Bruta, que acaba sendo escolhido do grande Deus On para ser o seu mais novo profeta, embora essa escolha seja mais por falta de outras opções, porque muito embora praticamente toda a região de Omnia siga o omnianismo, o Bruta é o único em todo o país que realmente acredita no Deus. E essa é a principal crítica que o Pratchett faz no livro. Mas a gente vai chegar nisso rapidinho. O grande fio condutor da história é o grande Deus On e o seu medo de perder a divindade, já que ele só tem um fiel e no Discworld, se você é um Deus e as pessoas deixam de acreditar em você, você vai perdendo poder, perdendo poder, perdendo poder, até que você passa a ser o que se chama Pequeno Deus. Uma espécie de espírito ou força natural, ou vamos colocar assim, vagando por aí. Quase como se fosse uma alma penada, só que é uma divindade.
Dá para entender mais ou menos. E sendo o único fiel e profeta do grande Deus On, o Bruta vai acabar descobrindo que talvez nem tudo o que falaram para ele a respeito disso fosse verdade ou estivesse certo. Então, basicamente, nós temos aqui 3 histórias. A história do Bruta, que é escolhido pelo Deus para ser um profeta. A história do Vorbis e a sua guerra contra os crentes da tartaruga. E a história do On, que precisa desesperadamente conseguir mais fiéis para poder recuperar o seu poder e não correr o risco de se tornar um pequeno deus. Isso é o que eu posso falar da história, sem dar muitos spoilers, mas eu queria fazer uma pequena reflexão a respeito disso. Como católico e fã do Pratchett, não posso simplesmente falar sobre a história sem dar a minha opinião, né? Até porque, mesmo se fosse sobre outro assunto, eu também faria a mesma coisa. O Pratchett, ele na verdade faz uma crítica mais aos religiosos do que à religião em si, ou a Deus em si. Em vários momentos do livro, ele deixa bastante claro que o problema não são os deuses, que o problema não são as religiões que adoram esses deuses, mas o problema são as pessoas que distorcem as coisas que essas religiões ensinam ou que esses deuses passam. Além de fazer uma crítica aos religiosos, o Pratchett também faz uma crítica aos ateus, especialmente aos ateus militantes. Tem uma parte do livro em que o Bruta está em Efebo e ele encontra alguns filósofos discutindo num bar. E ele pergunta a esses filósofos a respeito dos deuses. E aí eles começam a desdenhar, falando, isso é uma coisa ultrapassada, isso é uma coisa de gente ignorante, deuses não existem, não tem poder nenhum. E enquanto eles falam, os próprios deuses do Discworld começam a se manifestar, fazendo com que eles meio que retirem o que disseram e tal. Então tem esses dois lados, né? Tem a crítica àqueles que são, vamos dizer, fanatizados pela religião, mas também tem a crítica àqueles que são fanatizados pelo ateísmo. Porque os dois extremos são prejudiciais. E uma outra coisa, ou uma outra reflexão que também se pode tirar daqui, é a respeito do que as pessoas realmente acreditam. Omnia é um país em que praticamente 100% da população segue a religião oficial. Faz orações, pratica os ritos da religião, mas de todas essas milhares de pessoas, somente o Bruta é capaz de ouvir o grande Deus, porque somente o Bruta realmente acredita nele. As outras pessoas, embora elas digam que acreditam no Deus, na verdade elas acreditam mais nos humanos que comandam a religião, né? O omnianismo. E honestamente, isso é uma coisa que a gente vê muito, mesmo na Igreja Católica. Antes que me acusem de ser jujuba, tá? Eu vou dizer que não se trata de interpretar livremente aquilo que a Bíblia diz, desconsiderar as palavras do magistério, da tradição, e muito menos se trata daquela coisa que está muito na moda hoje em dia, que é o relativismo religioso. De uma pessoa dizer que é católica, mas que é católica do jeito dela, que não participa da missa, que não se confessa, que só vai na igreja quando tem vontade, que é católica só de nome, mas que na verdade não pratica nada. Trata-se, na verdade, de saber por que a gente acredita, de conhecer, de se aprofundar naquilo que os outros nos ensinaram. E isso é o que acaba sendo mostrado aqui, mesmo que indiretamente. Porque todas essas pessoas de Omnia, elas acreditam mais por medo, ou então porque foram ensinadas assim e não conhecem outra coisa, do que por realmente conhecerem, né, se aprofundarem, conhecerem as raízes daquela doutrina, de tudo aquilo que é passado para elas. E eu vou dizer para vocês, especialmente falando como católico agora, tá? Se a gente não conhecer a nossa religião, a gente vai acabar se tornando como esses omnianos, que acham que acreditam em Deus, mas que na verdade acreditam mais em si mesmos. É um ótimo livro, especialmente para quem está começando agora no Discworld. Não tem nenhuma ligação
com os livros anteriores. Inclusive, há vários elementos que podem indicar que ele se passa antes do primeiro livro, antes de A Cor da Magia, pelo menos algumas décadas antes. Esse aqui é o primeiro livro em que o Pratchett explora mais profundamente a questão da crença no Discworld e do poder que ela tem sobre, não só sobre os deuses em si, mas também sobre as pessoas e sobre outros seres. Embora ele tenha tratado sobre esse assunto levemente nos livros anteriores, aqui é onde ele se aprofunda mais. E se você também quer se aprofundar um pouco nesse assunto, não perca, porque no próximo vídeo que eu fizer aqui do Discworld, eu vou falar justamente sobre isso. Sobre como funciona o poder da crença do Discworld. Portanto, já se inscreve aqui no canal para não perder, curta a página do Discworld Brasil no Facebook e entra no nosso grupo também. Eu vou deixar os links aqui na descrição, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. E não se esqueçam, a tartaruga se move. Falou!